voltamos. Nós estávamos aguardando, né, alguns minutos, então nós vamos iniciar agora o nosso encontro virtual de hoje, tá bom? Nós estamos gravando este encontro a fim de que, num dado momento, assim que as pessoas que não puderam participar hoje puderem, elas possam acessar a gravação para poder depois, posteriormente, se apropriar daquilo que nós estamos tratando hoje e replicar para os colegas, tudo bem? Então, para iniciar o nosso encontro, então, eu gostaria primeiro, né, de nos apresentar novamente, porque há algumas pessoas que ainda não nos conhecem, que são novas aqui. Então, eu sou a Aline. Aqui vocês estão vendo a foto do meu colega Fábio, que depois terá a palavra, falará com vocês. Nós somos professores especialistas em currículo, responsáveis pelas plataformas de tecnologia e inovação, que são as de programação e robótica. Nós trabalhamos na diretoria de ensino de São Bernardo do Campo e estamos transmitindo esse encontro através daqui, deste ambiente, da diretoria de ensino, tá? E qual é a nossa função? Uma das principais funções nossas, né? Nós orientamos as escolas, damos apoio pedagógico às escolas relacionadas às plataformas de programação e robótica, tá bom? E também monitoramos os resultados das escolas de São Bernardo e de São Caetano, estaduais, nas plataformas de tecnologia e inovação, tudo bem? Bom, e antes de começar o nosso encontro também, vamos fazer alguns combinados. Então, em primeiro. Peraí, pessoal. Voltou? Pessoal, acho que a conexão caiu e aí ficou mudo. Eu vou repetir o que nós vamos falar agora, tá? Bom, então, antes de iniciarmos nosso encontro, nós vamos fazer alguns combinados, como nós fazemos sempre no início das nossas reuniões. Então, nós vamos manter o respeito aos mentores, aos colegas e à diversidade de opiniões. Não interromperemos, então, a apresentação. Então, se você precisar ou tiver alguma dúvida, você levante a mão e nós colocamos aqui virtualmente. No caso, é esse recurso que vocês veem aqui na tela, tá bom? Que tem aí no chat, no Microsoft Teams. E aguarde o seu momento de fala, porque durante a apresentação e a nossa interação, nós teremos pausas para vocês falarem também, tá bom? E aí, conforme vocês vão levantando a mão virtualmente, vai formando uma fila na ordem de quem levantou a mão. E aí nós vamos concedendo a palavra a vocês. E o participante que utilizar a linguagem própria ou postura inadequada será removida da sala de reunião ou do grupo. Tudo bem? Bom, e antes ainda de nós iniciarmos o nosso encontro de fato, nós faremos uma recapitulação, ou seja, nós vamos relembrar o que nós aprendemos no último encontro. Nós entendemos que aqueles que, por algum motivo, não puderam participar do primeiro encontro, né, e também não conseguiram assistir à gravação do primeiro encontro, eh, poderão fazer deste momento, né, de recapitulação como um momento de aprendizado. Então, nós faremos um quiz, promoveremos um quiz agora com vocês. Desejamos que todos, se possível, participem, seja pelo computador da escola ou até mesmo pelo celular, se for melhor para vocês, tá bom? E à medida que vocês vão respondendo, vocês verão um ranking que os classificará. E depois, ao final do nosso quiz, aí nós faremos a recapitulação dessas perguntas para que quem não teve esse momento conosco, não teve esse primeiro encontro, possa então fazer uma revisão desses conteúdos, tudo bem? E esclarecer dúvidas também. Só o momento que eu vou compartilhar com vocês a tela do quiz. Ó, aqui está então o nosso quiz. Para vocês terem acesso ao quiz, tem duas formas, tá? Vocês podem acessar esse QR Code aqui, tá bom? Pelo celular. Ou vocês podem entrar no próprio site através de uma outra aba do Google ou do navegador que vocês estão utilizando, digitando joinmyquiz.com, tudo bem? Ou quiz.com. E aí vocês digitem essa senha aqui, ó, esse código, para ter acesso ao jogo, tudo bem? Então nós aguardaremos que vocês façam login no jogo para dar início, tudo bem?
Beleza. Pessoal, nós temos 37 participantes até o momento. Se tiver alguém tentando acessar o jogo, tá? Pode nos avisar. Vou esperar mais um minutinho aqui ou dois para que todos consigam, tá bom? Pessoal, pelo que eu vi aqui, ó, 39 participantes nós alcançamos. Outra coisa, pessoal, quando o quiz começar, vocês terão, é, não tem uma limitação de tempo, porém, quando nós percebermos que a maior parte de vocês já respondeu, ou que alguns ficaram ociosos, tá bom? Aí nós encerramos, inclusive por conta do tempo que nós temos de formação, tá bom? 41 participantes nós temos. Bom, pessoal, podemos iniciar o game? Quiz? Ah, tá, beleza. Ó, temos 41 participantes, de 47 pessoas que estão conosco. Talvez nem todas pretendam participar ou consigam acessar também. Por isso que nós não temos ideia do número exato de pessoas. Certo, eu vou começar. Se alguém conseguir entrar durante o jogo, tá? Conseguirá participar também.
Pessoal, temos mais 2 minutos, tudo bem? Isso é muito bonito. Pessoal, nós registramos aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, os vencedores, tá? Os 3 primeiros colocados. Gostaríamos de parabenizá-los e também dizer que, em relação às demais turmas aqui, que nós fizemos no game, vocês tiveram o maior número de acertos. Então, vemos que vocês entenderam ou conseguiram ter o maior proveito do jogo ou do que nós trouxemos no encontro anterior. Então, ó, vamos lá, vamos só rever as questões, então. Peraí. Bom, vamos lá. Então, a maior parte entendeu qual é a diferença entre hard e soft skills, que são tipos de habilidades diferentes que se complementam. As soft skills, como estamos aqui na questão 2, se relacionam ao, por exemplo, trabalho em equipe, comunicação, resolução de problemas, criatividade, paciência, porque se tratam de. Perdão, deixa eu voltar à segunda questão. A diferença entre hard e soft skill é que, voltando, pessoal, perdão, a soft skill, por exemplo, trata-se de comportamento, de questões relacionadas à forma como nós lidamos com situações, problemas emocionais e comportamentais. Então, vocês deram aqui também alguns exemplos de hard skills, que são, para quem participou anteriormente, aquelas habilidades relacionadas ao que nós adquirimos com estudos, com cursos, e que nós não temos ela desenvolvida, né? Nós adquirimos com o tempo. Então, todos os jogadores, de alguma forma, aqui nessa questão acertaram, porque colocaram como exemplo qualquer uma dessas alternativas que representam hard skills. Então, aqui temos exemplos como resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, ler livros, escrever histórias, criar jogos, aprender a tocar piano, tudo isso são exemplos de hard skills, tudo bem? Bom, uma pergunta também relacionada e que causa mais dúvida, que teve uma divisão maior aí de respostas, está relacionada aos projetos que devem ser enviados mensalmente na plataforma Lura. Então, independente da série ou ano, nós devemos então enviar um projeto por mês na plataforma, que se refere-se ao link dos projetos que vocês desenvolvem, tudo bem? Pois não? Tá. Pessoal, tem alguém que não está conseguindo me ouvir? De um modo geral, todos vocês estão conseguindo nos ouvir? Porque às vezes, em razão da internet, oscilação, né, do sinal, pode ser que vocês não nos ouçam. Sim? Estão? Beleza.
Então, se alguém não está conseguindo ouvir, nós, como temos a gravação do nosso encontro, nós conseguimos rever essas partes, tudo bem? E às vezes nós temos falha mesmo na conexão também aqui da nossa parte, mesmo com a internet cabeada que acontece de termos queda na conexão, tá bom? Bom, então, é, relacionado aos envios de projetos da Alura, então, muitos colocaram dois, e eu acredito porque nós, somando um projeto por mês, no bimestre, nós temos dois projetos a serem enviados bimestralmente. E esses projetos, quando são enviados, eles são contabilizados, e a escola é avaliada entre vários critérios pelo desempenho em cada plataforma, tudo bem? Outra questão aqui. Eu acho que ele tá. Peraí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se ele tá pulando as questões. Ó, para os alunos que participaram, então, anteriormente, do nosso encontro, uma outra pergunta relacionada mais às trilhas do ensino médio, tá? Qual é a função principal do CSS em uma página web? Então, a maior parte dos jogadores acertaram que é aplicar estilos visuais, como cores, fontes e layouts, para melhorar a aparência da página. Outra pergunta também, que a maior parte acertou, muito bom. Qual é a função principal do HTML em uma página web? Que é fornecer a estrutura básica da página e organizar o conteúdo dela. Uma outra pergunta também relacionada aos conteúdos do ensino médio é qual é a função principal do JavaScript em uma página web, que é tornar a página interativa, permitindo ações como cliques, animações e respostas do usuário. Então, assim, de um modo geral, nós vemos que os alunos do médio têm se apropriado bem aqui dos conteúdos, e como essas perguntas não estão relacionadas a oitavos e nonos, mas nós temos alunos de oitavos e nonos que têm esse conhecimento. Acredito que tenham acertado também. Uma outra questão aqui, ó, que eu gostaria de pontuar é essa aqui, ó, que dividiu bastante também as opiniões e as respostas. Por quê? Nós estamos, o nosso público hoje são oitavos, nonos e ensino médio. E tem uma pergunta relacionada ao sexto e sétimo ano. Mas por que é importante saber? Porque quem hoje está no oitavo e nono ano terá também este recurso que nós estamos falando nessa questão. Hoje vocês fazem a programação em blocos através do site do Scratch. E aí vocês compartilham aquele link na plataforma Lura. Então vocês manuseiam aí duas abas ao mesmo tempo quando fazem a programação. Hoje os sextos e sétimos anos, então a partir do quarto bimestre agora, eles têm um ambiente dentro da Lura que se chama Start Lab. Oi? Aham. Tá. Pessoal, oi, tudo bem? Galerinha que não está conseguindo ouvir, dá uma olhadinha no canto inferior direito. Então, do lado direito, braço direito, tá? Canto inferior da tela. Lá no canto inferior vai ter um símbolo como se fosse uma caixinha de som. Se não tiver o símbolo direto, vai ter uma setinha. Quer mostrar, Fabinho, na tela, compartilhar a sua tela? Deixa eu compartilhar rapidinho aqui, Adri, rapidinho. Tá bom. Ó, eu vou fazer aqui para quem não estiver conseguindo. Ó. Ou vai aparecer a caixinha de som direto, ou, tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, onde está o mouse? Tá? Clica aqui na setinha, aí vai aparecer a caixinha de som, tá bom? Dá uma olhadinha como que está o volume aí para vocês, tá? Se mesmo o volume não sai de som, vocês vão clicar aqui em cima na outra setinha, na setinha que tem em cima do número de volume, e você vai selecionar a opção que você tiver aqui, tá? Tá vendo que aqui eu tenho três opções, ó. Eu tô com o fone USB, então tá aparecendo para mim aqui, tá bom? Se mesmo assim não aparecer, manda mensagem lá no grupo de novo, tá bom? Vi, obrigado. Valeu. Está acessando? Oi, Li. Também, será que não tem relação com o aplicativo? Então, em tese não, Li. Vamos ver. Pessoal, uma outra opção que a Aline falou aqui agora, uma coisa que também pode acontecer. Quando você clica aqui em microfone, ele te dá tanto o microfone, tá? Quanto essa questão do Viva Voz, tá vendo? Esse Viva Voz, ele tem que estar
também selecionado no teu fone de ouvido, se você tiver com fone de ouvido, tá bom? Então, se de repente mexendo lá embaixo não adiantar, tenta mexer aqui também e alterar um desses dois. Em tese, quando você altera aqui embaixo, ele já altera automático aqui. Em tese. Mas, de qualquer forma, se você mexer lá embaixo e não adiantar, tenta aqui também. Pode ver que os nomes que aparecem aqui e aparecem aqui são os mesmos nomes, tá vendo? Ó. Quando eu mexo aqui, em tese, já mexe automaticamente aqui também no aplicativo. Mas, né, qualquer coisa, dá um toque pra gente aí. Pessoal, imagina, só para incluir então essa questão, a partir do próximo semestre, do próximo ano, então a ideia é, né, é um projeto da Lura, estender esse ambiente de programação que agora está dentro da Lura. Então, hoje, os sextos e sétimos anos, eles fazem uso da programação igual a do Scratch, ou seja, o Scratch é como se o Scratch estivesse dentro agora da Lura. E lá dentro, quando ele clica no link do projeto para ser desenvolvido, ele já abre o ambiente de programação e o aluno navega dentro da própria Lura no Scratch que foi adaptado à Lura, tá bom? Com algumas, tem adaptações, tem algumas ferramentas que não são as mesmas do Scratch, tudo bem? Mas agora não será mais necessário copiar o link lá do Scratch e colar na Lura, porque está tudo dentro do mesmo ambiente. Eles copiam a URL lá em cima e colocam no espaço que é reservado para enviar o projeto. Tudo bem, galera? Bom, então agora nós vamos voltar então à nossa formação, tá bom? E como nós havíamos já anteriormente, no nosso primeiro encontro conversado com vocês, o nosso objetivo é que nesses encontros nós consigamos trabalhar as trilhas formativas, né? Tratar, aprofundar, na verdade, os conhecimentos referentes às trilhas da Lura, de programação, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que vocês tenham um bom desempenho nos projetos, que são as hard skills, e também as soft skills. E por que que nós estamos trabalhando as soft skills? Porque hoje, para que vocês tenham um bom desempenho acadêmico e na vida profissional, é necessário, então, ter desenvolvido habilidades que estão relacionadas à inteligência emocional. E elas são manifestadas para nós através de soft skills, que nós vimos que são aquelas habilidades relacionadas à forma como agimos, tudo bem? E para obtermos sucesso nessa área, nós precisamos desenvolver essas habilidades, tudo bem? Então, hoje, a soft skill que nós vamos trabalhar é a comunicação, tudo bem? É um tema muito amplo e, por isso, nós só faremos uma introdução a esse tema. Não necessariamente no próximo encontro abordaremos comunicação, mas nós vamos intercalando os temas que são muitos. Tudo bem até aqui? Bom, então, primeiro, só para contextualizar, o que é comunicação, então? É um processo, então, de troca de informações, de sentimentos e de ideias entre pessoas. Parece uma coisa muito simples, mas não é, né? Aqui nós temos um esquema que nós estudamos, né? Vocês verão isso na escola, ou já viram em algum momento, que fala sobre os elementos da comunicação. Mas aqui nós vamos focar nessa questão da mensagem, tudo bem? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo o papel, neste momento, de emissora. Estou emitindo uma mensagem para vocês, certo? O conteúdo de tudo que eu estou falando é a mensagem em si, que é transmitida através de um código, ou seja, o meu idioma, a língua portuguesa, por exemplo, através de um canal, que agora está sendo o Microsoft Teams, que tem um determinado assunto, que agora é sobre as aulas de tecnologia, de programação. E vocês, neste momento, estão fazendo o papel de receptor da informação. Em dado momento, vocês falarão e eu passarei a ser a receptora, e eu a emissora. E isso acontece assim sucessivamente na comunicação, certo? E é o que acontece. Nós deixamos aqui uma situação problema para vocês, para nós pensarmos como a comunicação pode ou não contribuir com o nosso desempenho, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho. Então, aqui, para ilustrar, nós vamos colocar aqui, colocamos uma situação em que um estagiário, né, que se chama João, começa ali, ele é estagiário dentro de uma empresa, ele é encarregado do setor de marketing, certo? Então, ele tem um encarregado dele, perdão, Marcos, e ele é o responsável pelo estagiário João. Ele solicita ao João, então, que ele faça um relatório sobre como está a performance da empresa
né, nas redes sociais, né, como ela está sendo vista, como está de modo geral. Ele pede esse relatório para o João, que é o estagiário, e ele, sem experiência de trabalho, porque o estágio geralmente refere-se a um primeiro emprego na área, tá bom? Entende que deve incluir apenas o quê? Número de seguidores e curtidas. E aí ele passa adiante para o encarregado dele essas duas informações: quantas curtidas tem a página deles, né, nas redes sociais, e as últimas, quantos seguidores, tudo bem? Na entrega do relatório, o encarregado fica insatisfeito, porque ele esperava que ele fizesse uma análise mais completa, incluindo, por exemplo, informações sobre engajamento, compartilhamento e comparação com o mês anterior. Bom, pensando nessa situação, nos colocando no lugar do João, como estagiários dentro dessa empresa, certo? Vamos pensar, o que poderia ter sido feito, então, para evitar o ruído na comunicação entre Marcos e João? Nós costumamos dizer que ruído de comunicação é quando eu quis dizer A e a pessoa entendeu B, por exemplo, tudo bem? Mas o ruído sempre tem alguma razão, algum motivo. Quais informações, então, faltaram na orientação de Marcos, ou seja, o encarregado precisou especificar um pouco mais o que ele queria. E como que o João poderia também ter se certificado de que ele entendeu o que o encarregado dele pediu, ou esperava dele, pelo menos, certo? Então, aqui nós temos a resolução do problema, como poderia ser solucionado. Bom, o ruído na comunicação ocorreu porque o Marcos não detalhou as informações e o João também não pediu esclarecimentos, que levou à entrega de um trabalho incompleto e que fez o chefe dele ficar insatisfeito com ele. A gente sabe que a insatisfação de um chefe para conosco pode acarretar, por exemplo, né, numa demissão. Então, vejam como a comunicação é importante, né? Uma vez que o nosso trabalho pode ser uma questão, né, na nossa vida para satisfação pessoal, mas também para nossa sobrevivência, tudo bem? Então, diante disso, nós vamos então dar algumas dicas para vocês, para que vocês tenham uma boa comunicação, tá? Nós não leremos cada detalhe dessa dica, apenas apresentaremos, porque depois dessa parte das soft skills, o Fábio desenvolverá com vocês as hard skills relacionadas aos projetos que nós temos no bimestre, tudo bem? Bom, então a primeira dica, seja claro e direto. Segunda dica, escute atentamente. Terceira, use exemplos quando você for transmitir o que você quer. Verifique a compreensão, que foi, por exemplo, o caso, uma das formas que poderia ter resolvido o problema do estagiário João, que nós falamos, tudo bem? Evite interrupções. Tenha cuidado, por exemplo, com o tom de voz, por exemplo, e a linguagem corporal, porque às vezes você quer dizer uma coisa e com a forma, dependendo do seu tom e da sua linguagem corporal, você expressa outra, dá a entender outra coisa. E a última dica é: escolha o momento certo. Eu acho que esse é um dos mais difíceis, diria, o mais desafiador, porque você tem que esperar passar aquela sua emoção, a forma como a pessoa falou com você, a sua reação, você vai ter que aguentar, suportar e esperar o momento para voltar àquele assunto. Então, eu acredito que seja o mais desafiador no meu ponto de vista, tá bom? Bom, pessoal, então até aqui nós trabalhamos as soft skills, fizemos uma revisão do que nós aprendemos no nosso encontro. Agora eu vou passar a palavra ao Fábio, que dará andamento e continuidade às hard skills de hoje, tá bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, então, galerinha. Nós iremos disponibilizar o material para vocês na íntegra, tá? Para vocês poderem replicar aí depois, né, na formação, no alinhamento de vocês com os alunos técnicos nas escolas. Mas, como eu combinei com a Aline hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente da semana passada. Em vez da gente ficar atrelando muitas ações aí, né, essa prática ao material, eu já vou fazer direto com vocês algumas coisas, por causa do tempo, né? E aí, algumas dúvidas que puderem surgir, a gente já tira as dúvidas por aqui. E depois da formação, depois que vocês já tiverem com o material em mãos, se mesmo assim vocês ainda tiverem algum tipo de dúvida ou outra dúvida surgir, vocês podem entrar em contato conosco, tá? Lá no grupo ou no privado, tá bom? No particular, fechou? Então, primeira coisa, gente, nós estamos aqui com o pessoal que ainda está usando Scratch, né, a galerinha do oitavo ano, tem o pessoal do ensino médio que já tem usado ali, né, a linguagem de programação escrita.
Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de inteligência artificial, né? Então, o ChatGPT, o Gemini e também o Copilot. A gente vai falar um pouquinho a respeito, né, dessas ferramentas para que a gente utilize elas de forma correta, tá? Em ambos os cursos, ou seja, tanto na trilha com o Scratch, que é por bloco, sim, dá para a gente fazer adaptação, dá para a gente fazer comentário com o bloco, usando essas ferramentas, e também depois a gente vai falar também dessas adaptações, simplificando o código, por exemplo, com a linguagem escrita, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui. Eu vou entrar no projetinho que todos vocês já viram, inclusive o pessoal do ensino médio, vocês viram isso no ano passado, tá? Esse código era do projeto de tradutor, acho que todo mundo lembra aí. O que acontece, pessoal? Vi? Só um minutinho, gente. Vou tentar compartilhar de novo a tela que deve ter um probleminha. Vamos lá. Processo de novo. Vê agora se vai. Foi, Lê? Puxa, quem queria dizer, certo? Foi? Tá aí? Aqui, todo mundo tá vendo, pessoal? Então, esse projetinho é um projetinho que todo mundo trabalhou aí no ano passado, né? Então, é um projeto simples, mas que dá para a gente usar, inclusive, para fazer esse alinhamento com os alunos tech e já começar esse trabalho, né, de apropriação do código com a utilização da ferramenta aí de inteligência artificial. Então, o que acontece? Uma coisa muito legal que dá para a gente fazer, por exemplo, com o ChatGPT, é pedir para ele analisar imagens. Então, eu posso printar essa tela, ou se eu apertar Shift, símbolo do Windows mais S, eu consigo recortar aqui, ó, só o código. E aí, olha só que legal, se eu entrar lá no ChatGPT, coisa importante, gente, sempre conversem com o ChatGPT, com o Gemini e no Copilot com muito respeito, tá? A gente não sabe se uma hora a inteligência artificial vai dominar o mundo, e aí eles vão lembrar de como nós conversávamos com eles. Então, fala assim, oi, tudo bem? Primeira coisa. Isso é importante. Vamos lá. E aí depois a gente vai começar a fazer aí o nosso prompt. O que é o prompt? São as comandas que a gente dá. Né? É como que a gente pede, como que a gente solicita para a ferramenta, aí adaptando toda essa questão da análise ou das ações que a gente quer que elas façam para a gente. Né? Então, olha só. Olha só. Eu colei aqui, Ctrl V mesmo, né? Então eu recortei lá na Alura, né, no Scratch, ou no Start Lab. Eu recorto o código em blocos, aí eu vou lá no ChatGPT e eu colei aqui. E agora eu vou pedir para ele fazer o quê? Para ele explicar o que está acontecendo nesse bloco de códigos para mim. Então eu tenho vários códigos em bloco ali e eu vou pedir para ele explicar para mim. Então olha só, você poderia explicar, comentar o código compartilhado. Qual que é o código compartilhado? É a imagem que eu colei lá para ele. Obrigado. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer essa solicitação. Olha só. Ele vai fazer o quê? Ele não consegue me dar as imagens dos blocos, mas ele vai me falar, tá? O que está escrito no bloco e o que está acontecendo. Se eu pedir até as cores, porque lembrando que lá no Scratch, cada prompt é linkado com um tipo de cor. Então, por exemplo, o que eu tiver de movimento vai ser azul, o que eu tiver de som vai ser aqui no roxinho claro, o que eu tiver de operadores vai ser verde e assim por diante, tá? Então, dentro desse contexto, eu também posso pedir para que ele coloque, inclusive, as cores desses blocos, tá? Desse grupo de blocos. E aí ele vai explicar qual que é cada comando. Está aparecendo aqui em inglês para vocês, é porque o meu computador aqui, dentro da plataforma, ele fica em inglês. Mas para vocês aí está lá, quando a bandeira verde é clicada, e ele vai me falar o quê? Ó? Esse bloco indica que o programa vai iniciar quando a bandeira verde, o ícone de play no Scratch, for clicada. Esse é o gatilho que inicia a execução do código. Isso é importante, porque esse é o gatilho que inicia a execução do código e a explicação do que esse bloco faz. Então, bloco sem rolar. Então,
diga olá por 2 segundos. Então, o bloco faz o personagem dizer olá por 2 segundos. Esse texto aparece em um balão de fala acima do personagem na tela, como se estivesse falando. Então, o que acontece? Ele vai me dar uma explicação do bloco e qual que é a ação que esse bloco faz. Isso é muito bacana porque se a gente começa a trabalhar com esses comentários, a gente se autoforma. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta super importante, mas para autoformação, para estudo, para reflexão. A gente não pode fazer copia e cola dela, né? Então, uma coisa que eu e a Aline pensamos, dentro da possibilidade, das possibilidades que vocês têm na escola, é a gente fazer aí uma massa, quando vocês forem replicar, né, essa formação com os outros alunos TEC, de oitavos e nonos anos, pegarem aí um bloco de códigos, vocês podem escolher um bloco de códigos, né, de algum projeto que vocês já trabalharam e pedir para que eles usem a ferramenta de inteligência artificial para comentar esses códigos como uma atividade, né? Então a gente vai trabalhar no caderno mesmo com o comentário desses códigos. E uma outra possibilidade é a gente pedir uma adaptação desse código, ou seja, deixar ele um pouquinho mais complexo. E ele vai dar para mim aqui os comandos, a gente pode pedir para que eles tentem executar isso, por exemplo, na plataforma. Tanto o comentário, a explicação, tanto quanto, né, a adaptação desses códigos também podem e devem ser feitas com o código escrito, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas antes vamos fazer aqui o teste com esse bloco. Então vamos lá. Você poderia adicionar a funcionalidade Mas vai precisar, certeza. Sempre um outro vai para tradução em língua inglesa, portuguesa e também em espanhol. Por favor, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou evitar. Olha só. Mas eu aviso na web, qualquer coisa você liga para ele. Tá bom, obrigado. Olha só que legal. Ele vai me dar o passo a passo que eu preciso fazer lá no Scratch. E aqui ele está me dando um código, num primeiro momento, em texto, que seria para a gente replicar e adaptar para uma ferramenta, né, de codificação aí escrita, mas ele vai me dar também a explicação do novo código. Então, se eu ainda ficar com dúvida do que está acontecendo aqui, eu posso pedir para ele me dar o passo a passo aqui. Lembrando que o segredo de mexer com a ferramenta artificial são os prompts, ou seja, os comandos. Então, ó, por favor, descreva o passo a passo que deve ser feito na plataforma Scratch para adicionar o solicitado. Obrigado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só estou digitando rápido aqui. Se tiver algum link em português, pelo amor de Deus, desconsiderem, tá? Olha só que legal. Ele vai me dar o passo a passo de como que eu preciso trabalhar. Então, ó, blocos amarelos, arraste o bloco. Ele vai me dar o passo a passo explicadinho, tá? E, inclusive, uma coisa muito legal, que é a questão das variáveis, que é muito importante a gente compreender no Scratch para ter facilidade de entender depois na linguagem de programação escrita também, tá? Então, olha só que bacana. E aí, depois que ele dá esse passo a passo, a gente pode propor aí que esses alunos TEC tentem desenvolver isso nos blocos dentro do Scratch, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não quer se indispor com ninguém? Quer ser Pode levantar a mãozinha, como diz a Aline, a mãozinha virtual. A gente fala mãozinha virtual porque com os pequenos, a gente fala levanta a mão. Aí a gente pegou o pessoal assim na câmera com a mãozinha levantada. Então, a gente começou a usar aí, levantem a mãozinha virtual. Tranquilo até aí? Apareceu vendo um vídeo. Então tá bom, vamos lá então. Ah, Alessandra Pereira, vamos lá. Junto com o Paulo da Vermelha. Quem que pode falar? Então, ele sabia de toda a situação que ia voltar, que estava tudo certo. Vitor, amanhã é prova no Paulista, pode ser por volta das 10. E tem uma mãozinha levantada, não tem? É, porque o João não tem. 21 de agosto?
Às 10 eu não consigo. 20 de agosto? À tarde eu tenho plantão. Pode abrir o microfone se vocês estiverem com o microfone também. Eu acho que ele está sem microfone, vai estar com a caixinha na mão. Agora que eu vi que é. Ele está digitando. Farei com o João. Farei às 8h30. Oi, uma pergunta. Tu consegue me ouvir? Consigo, pode falar. Uma pergunta. Essa atividade deveria ser realizada, desculpa, deveria ser realizada nesse dia ou tem algum dia específico que gostaria de ser realizada? Essa ideia de atividade, você pode escolher entre fazer essa questão, né, do desafio para que eles trabalhem com as ferramentas de inteligência artificial para comentar esse código, eles irem anotando isso, ou para eles pedirem para a ferramenta adaptar o código, como a gente fez agora aqui no chat, né? Ó, ele adaptou o código, e aí eles fariam isso lá dentro do Scratch por bloco. Então, eles iam arrastando os bloquinhos seguindo esse prompt, esse comando que foi criado pelo chat para adaptar o código que a gente tinha como base, que era o código do tradutor. Vocês não precisam trabalhar especificamente com o código do tradutor. Vocês podem pegar um outro código de outro projeto que vocês achem que de repente seja mais fácil, algo do tipo, tá? E para você replicar, o interessante seria no dia que você for alinhar com os alunos tech na escola. Então, cada escola tem uma dinâmica, né? Alguns fazem aí esse alinhamento todo mundo junto, outros eles separam por dias, então sextos e sétimos fazem alinhamento num dia, depois oitavos e nonos fazem outro dia. Mas seria bacana se vocês pudessem fazer aí, né, essa proposta de trabalho, esse mão na massa, já quando vocês forem replicar esse encontro, né, agora aí nesses próximos 10 dias, 10 a 15 dias, que é o que a gente pede para que vocês repliquem, tá bom? Ok, obrigado, viu, pela... Lembrando que qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente para pedir ajuda aqui, tá bom? Beleza, muito obrigado. Mais alguém? Não sei se atende a pergunta do Renan, que você explicou, que se refere a como essas informações serão replicadas. Como fazer com que essa formação seja multiplicada, né? Então, como o Fábio falou, o que acontece? Cada escola tem uma dinâmica de horário diferente. Quando nós apresentamos esse projeto do aluno técnico, espera só um minutinho, pessoal, um momento. Peraí. Só um minutinho, tá? Pronto. Então, pessoal, quando nós apresentamos esse projeto do aluno técnico multiplicador, por que nós fizemos isso? Porque a ideia é ter um aluno por sala de aula, certo? Nós não conseguimos reunir todos os alunos de todas as salas nesse encontro aqui, né? Devido ao número de pessoas, a dinâmica para fazer esse encontro com todos eles, um de cada sala. E vocês são os representantes das suas turmas. Então, por exemplo, aqui nós temos representantes dos oitavos e nonos, só que cada sala tem que ter um representante por sala. Então, a ideia é que a escola, a coordenação pedagógica, auxilie vocês, e vocês também possam conversar com a coordenação pedagógica, pedindo esse apoio, no sentido de encontrar um momento, um horário, ou dentro do horário que vocês têm disponível, para fazer esses encontros com os outros alunos, tudo bem? Alguns alunos compartilharam conosco a seguinte experiência, né? Alguns deles criam grupos entre eles, e por turma, por segmento. E o que ocorre? Como o Fábio disse, então, tem escolas PEIs, ela tem um horário maior, mais flexibilidade para esses encontros, tá? Outras escolas regulares, que vocês têm um tempo limitado, às vezes a escola decide que tem um momento vago ali que vocês podem fazer esse encontro entre vocês, tudo bem? Vai da dinâmica de cada escola, mas sim, nós temos pedido apoio aos coordenadores para que eles auxiliem vocês nesse primeiro momento, para que vocês possam ter esse encontro e uma forma de replicar essas informações, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Lembrando que qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês tenham com relação, né, a esse tipo de organização na escola, converse primeiro com o coordenador, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente tenta mediar, né, dentro do possível,
essa questão de disponibilizar e, de fato, Eu mandei diretamente para ela, viu, meninos? tentar, né, dar ideias possíveis para os coordenadores em questão organizarem esses encontros, né? De novo, a gente não tem um formato específico que é Ela mandou obrigatório. Cada escola cria um cronograma, né, uma organização eu de mandei pra acordo ela com a no realidade Facebook. vivida dentro de cada unidade escolar. Então, tem como fazer essa replicabilidade e esses encontros de várias Então, a gente formas, pode mudar e aí a pra gente peça. pode alinhar e dar ideias, tentar facilitar aí esse processo, tá bom? E é só, de novo, entrando em contato com a gente aqui, fiquem à vontade, tá bom? Se é uma coisa mais particular, nesse quesito, pode mandar no privado para mim ou para a Aline, que aí a gente entra em contato com vocês e com a escola, tá bom? Pessoal, a gente vai depois compartilhar com vocês novamente nosso cronograma e organograma, tá? Já está no grupo, mas a gente vai postar lá novamente, que eu vi que tem um pessoalzinho aqui que está perguntando algumas coisas. A Aline já até colocou para vocês aí já, né, um folderzinho que a gente fez, tá? E qualquer coisa, de novo, pode perguntar à vontade para a gente, tanto lá no grupo quanto no privado, tá bom? Então, só continuando, pessoal. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, aí eu vou pedir tanto o auxílio do pessoal dos oitavos e dos nonos, também, né, principalmente aí do pessoal do ensino médio. Eu e a Aline, nas últimas formações aqui, com pros, inclusive a gente vai disponibilizar o material na íntegra, tá? Em todo o material que a gente trabalhou com os professores na formação presencial, a gente vai compartilhar com vocês, tá? A gente percebeu que os professores estavam com dificuldade de fazer um processo para trabalhar com código de linguagem escrita, que é o quê? Criar de fato a pasta e acessar essa pasta depois, né, num segundo momento, para continuar o projeto. O pessoal do médio deve lembrar que durante o ano a gente tinha a proposta de trabalhar com o GitHub, mas a gente teve um problema com o GitHub, a gente acabou, né, na grande maioria das escolas não conseguindo fazer os cadastros da maneira que nós precisaríamos, e a gente teve que adaptar o processo. E aí a adaptação desse processo obrigou aí, no caso, né, tanto a Alura quanto o Estado a trabalhar de uma forma adaptada com pastas ou no Google Drive ou no próprio computador, tá? E aí, o que eu vou ensinar para vocês agora? Vou ensinar para vocês agora como criar essas pastas, como acessar essas pastas e como fazer o upload dessas pastas para a gente acessar, né, continuamente quando for necessário para dar sequência aos projetos em si, principalmente aí pensando nas trilhas do ensino médio, tá? Então vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Nós temos alguns vídeos já prontos dentro da própria Alura explicando isso, mas a gente ficou um pouco preocupado porque a gente viu de fato que existe aí uma dúvida grande ainda com relação a essa estrutura que foi criada, tá, para continuar trabalhando com o VS Code, tá? Então, lá no ensino médio a gente vai trabalhar não com a plataforma Scratch para codificar, né, que é para codificar em bloco, a gente vai trabalhar com o VS Code. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Clicando lá na barra de endereço lá do Chrome ou do Edge, colocando vscode.dev. Quando a gente abre o vscode.dev, vai aparecer essa telinha para vocês. Então, tanto aqui, né, na barra do lado esquerdo, quanto no centro, tá? A gente tem a opção de abrir pasta, tá vendo? Então, caminho novamente para vocês memorizarem. Vou abrir uma janela nova, digitar vs.dev e vou ou em abrir pasta aqui, ou aqui na região central abrir pasta. Coloquei abrir pasta, ele vai me dar essa janelinha aqui, tá? Quando eu tenho essa janela, eu posso selecionar onde eu quero criar a minha pasta. Olha só, posso colocar na pasta raiz do computador, posso colocar na área de trabalho, posso colocar na pasta de documentos. Eu vou selecionar, né, um desses caminhos e aí, na raiz dessa pasta, né, eu vou apertar com o botão direito. Vai aparecer aqui essas opções, tá vendo? Eu vou em novo, pasta, e vou colocar o nome do projeto que eu vou trabalhar. Por exemplo, Alura Book. Alura Book. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou ter a pasta Alura Book aqui salva, tá vendo? Eu criei a pasta Alura Book. Então, com a pasta Alura Book criada, agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a pasta que eu criei.
ele vai aparecer aqui para mim, no primeiro momento, como um pop-up, né, como uma janelinha que aparece pedindo para eu permitir, né, que o site veja os arquivos. Eu vou colocar ver arquivos. E olha só, quando eu fizer isso, eu já vou ter aqui, ó, a minha pasta sendo acessada no canto, na barra aqui, né, superior do lado esquerdo, tá? Tudo bem? Pasta já está criada, bonitinha. Aí eu vou aqui no mais, novo arquivo, e vou colocar o nome do arquivo. O primeiro arquivo que eu vou colocar seria o index.html. E aí eu vou trabalhar com ele. Ah, mas eu já tenho a pasta salva no computador. Como é que eu faço? VS Code. .dev. Vou em abrir pasta. Agora, eu já sei que eu coloquei em documentos ali a pasta Lurabook. Eu clico na pasta que já está criada, seleciono a pasta. E aí eu vou ter aqui salvo já o que eu tinha salvo para poder começar a codificar. Tudo bem? A gente não falou nada de código, a gente só falou como criar a pasta e acessar a pasta. Ah, mas eu não tenho como acessar sempre o mesmo computador, porque eu tenho aqui o Positivo, o laptop da Positivo, eu tenho ali o Chromebook. O que acontece? Os Chromebooks não tem problema porque eles já salvam diretamente na nuvem. Então, ele vai estar no teu Drive. Então, tranquilo. Agora, para computadores Windows, como que a gente está usando aqui para dar a formação para vocês, o que vai acontecer? Eu preciso fazer o upload dessa pasta. Então, também é simples. Eu vou clicar aqui em mais. Vocês já vão estar logados ali, né, na conta de vocês. Vou clicar aqui, ó, no Google Apps. Vou clicar em Drive. Ó, Drive. Estou no Drive. Novo. Upload de arquivo. Eu vou fazer o upload do arquivo ou o upload da pasta. Tudo bem? De novo, vamos lá. Vou clicar aqui no mais para abrir uma aba nova. Vou aqui no aplicativos da Google. Vou em Drive. Você pode fazer ali, né, o upload clicando em novo. Você pode fazer o upload do arquivo ou da pasta. Como a gente está trabalhando com pasta, é sempre melhor fazer da pasta toda de uma vez. Então eu clico na pasta e aí eu procuro a pasta. Não está em documentos? Ó, documentos, clico a Lurabook, fazer upload. E aí eu vou estar com essa pasta salva lá no meu Google Drive. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Foi sossegado até aqui? Tá tranquilo? Então tá bom. Beleza. A gente já vai disponibilizar daqui a pouquinho o QR Code para lista de chamada, tá bom? Para avaliação também e o QR Code para acessar o grupo. Se algum aluno que aqui presente está ainda não tem acesso ao grupo do WhatsApp, vai fazer aí o acesso ao grupo através do QR Code e também do link, tá, de acesso que a Aline vai colocar para vocês aí no chat, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? E aí, quando você for trabalhar novamente com essa pasta no outro computador, né, na aula do professor lá, você tem que acessar primeiro o teu Drive e fazer o download para o computador, para aí começar a fazer todo o processo de novo de acesso pelo VS Code, tá? E aí você vai lá, de novo, Google Apps, vai no seu Drive, só que agora você vai fazer o quê? Você vai lá na pasta, que nem a Lurabooks, e faz o download aqui, ó, baixar. Ele vai fazer o download, aí é só você acessar através do VS Code. Tá? Então, exemplo aqui que eu vou fazer com vocês. A Lurabook. Ó, vscode.dev. Abrir a pasta e aí vai estar em downloads aqui no caso, certo? Ó, downloads, a minha palavra, Lurabook está aqui. Aí eu clico aqui e abro o meu projeto. Tá? Estou indo aí, vamos lá. Mas não é só salvar e acessar novamente? Por que não é só salvar mais, pessoal? No GitHub a gente conseguia fazer isso.
Porque o GitHub é como se fosse um Google Drive para código. E aí você não precisava ficar fazendo todo esse looping de acessos, uploads e downloads, tá? Como a gente está adaptando esse acesso no computador pelo Google Drive, a gente tem que fazer isso. Se você tiver no Chromebook, é mais simples, porque ele não vai deixar você ter acesso ao HD, à pasta central no computador físico. Ele já vai sempre te dar o acesso virtual. Então, quando você logar lá no VS Code e pedir para abrir pasta, ele já vai vincular direto com a conta de acesso, que você vai fazer o login, e aí você já vai conseguir fazer ali, né, o acesso ou download aí do teu código direto do Google Drive, porque você já vai estar logado, porque você está no Google Drive linkado ao Chromebook. Agora, no Windows, tem que fazer esse passo a passo. A gente sabe que é um passo a passo meio chatinho, por isso que os professores têm se confundido. Mas, de novo, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente vai auxiliando vocês. Tá bom? Não tem como a gente fazer a programação desses projetos no P5JS. Porque o P5JS é uma biblioteca que trabalha com Java. Esse projeto da Lurabook, tá? Mesmo sendo um projeto um pouquinho extenso, ele trabalha em essência o HTML e o CSS. Tá? Então ele vai trabalhar o HTML para marcação, o CSS para estilização. Ele não vai trabalhar movimento ainda. Então ele não vai trabalhar com JS logo de cara. Por isso que a gente tem que fazer toda essa estrutura funcionar no VS Code mesmo. Tá bom? Só para a gente finalizar, o pessoal que pode ficar mais um pouquinho aqui com a gente, tá? Eu acessei aqui, ó, no VS Code, o código para a gente trabalhar o primeiro bimestre, o primeiro trabalho do quarto bimestre, lá com as trilhas de primeiros, segundos e terceiros, né, do ensino médio. Então, primeira série, segunda e terceira série do ensino médio, ela vai trabalhar esse projetinho aqui. E dá uma olhadinha nesse código aqui, pessoal. É um código curto ou é um código um pouco mais extenso? É um código um pouco mais longo, né? Nós estamos aí já no final do mês 10. De repente, esse código para ser trabalhado passo a passo, né, sem contar que a gente ainda vai vincular com o CSS, ó, ele vai ser um pouquinho longo para vocês trabalharem, porque ainda tem um pouquinho mais de coisa aqui com bibliotecas. Faz a matrícula do menino, cadê? Pode ser que ele fique longo. E aí, o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Como transporte. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode adaptar, simplificar o código? Eu posso pedir para o ChatGPT, primeiro, comentar esse código para mim? Posso, não posso? Olha só, vou pegar aqui esse código. Esse código é o código que a Lura dá para a gente lá no curso, certo? Para a gente programar. Ó, vou copiar o código todo, vou lá no ChatGPT, ó. Vou pedir para o chat. Oi, tudo bem? Comente, explique o código para alunos iniciantes em programação. Vou colar o código, vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele está colocando para mim, ponto a ponto, o que cada coisa significa, tá vendo? Ele vai criar, ele vai explicar todo aquele código. Isso ajuda já, certo? Por que ajuda? Porque muitas vezes eu tenho vários termos em inglês que eu não vou entender e ele vai me explicar. Por exemplo, char7 UTF-8. Char7 UTF-8, ele está falando da métrica da linguagem. O UTF-8 é que suporta caracteres especiais, por exemplo, C cedilha, que muitas, né, línguas não têm, e a nossa tem. Então ele vai me explicar etapa por etapa. Tudo que ele está fazendo. Eu tenho lá, por exemplo, o H1, que é título dentro da estrutura do HTML. Ele vai me explicar que eu posso pôr H2 para subtítulo, H3 para subtítulo do título, e assim por diante até H6. Ele vai me dar uma métrica muito específica que vai auxiliar na compreensão. Então, ajuda o Pro já tem essa informação, e vocês também podem usar esse tipo de questão e de ferramenta para autoformação e para ir, de fato, trabalhando a compreensão e
o principal, que é a apropriação. É você, de fato, entender o que você está fazendo lá no código escrito. E aí, olha só. Eu vou abrir para vocês como que ficaria, tá, esse código pronto na página de web. Olha só. Então, eu vou lá em Alura Books, Downloads, vou em Alura Books, vou clicar aqui, ó, na página pronta. Aquele código grande que eu mostrei para vocês, ele vai estruturar esse projeto aqui, ó. Eu tenho um botão funcional aqui em cima, tá vendo? Tenho clicável nas palavras do menu e tem as capinhas dos livros aqui. Tudo bem? E aí, o que acontece? Fora isso, eu tenho que lembrar que isso está passo a passo, muito bem explicado. Aliás, essa aula da Alura, para ensino médio, eu acho que é uma das mais bem trabalhadas, porque a tutora, a pessoa, a pro, que fez a aula, gravou a aula, é excelente, ela faz o passo a passo, explica muito bem. E aí acontece o quê? Ela vai explicar das bibliotecas também, que nada mais é do que você fazer um banco de imagens, por exemplo, ou um banco específico, né, de ícones que você quer colocar lá na tua página web, tá? E aí o que acontece? Lá dentro do VS Code, você vê, ó, olha só, tudo isso aqui é imagem, tá vendo? Ela vai explicar como que você vai alimentar esse projeto, tá? E você vai ter todas essas imagens já disponibilizadas pelo pessoal da Alura para vocês não terem que baixar um por um, tá? Por que eu estou mostrando isso? A gente vai precisar trabalhar com as bibliotecas, mas o que vai dar mais trabalho de fato é esse código. Mas olha só que legal, eu posso pedir para o chat simplificar o código para mim, para o código ficar um pouco mais simples e mais curto. Que foi o que a gente fez aqui. A gente fez algumas adaptações depois com relação a algumas nomenclaturas, mas 90% aí do trabalho de adaptação foi feito pelo chat. Então eu vou abrir para vocês agora, vou mostrar de novo, olha o tamanho desse código, tá ok? E eu vou mostrar para vocês o código adaptado. Então vou colocar lá de novo no VS Code, e vou abrir o código adaptado para vocês. Vou abrir a pasta, vou abrir a pasta do código adaptado. Esse código é o código que está adaptado, pessoal. Olha o tamanho desse código. Está bem mais enxuto, não tá? Olha só. Olha só como é que vai ficar essa página, tá? Fábio, não está projetando, eu acho. Não estamos vendo. Pessoal, vocês estão visualizando? Tá dando para ver? Vi, está aparecendo? O que está aparecendo para você aí? Hã? Tem que compartilhar a tela. Eu tinha compartilhado de novo. Peraí. Vou tentar de novo, pessoal, só um minutinho. Olha só. Tá aparecendo agora, pessoal? Esse código é o código adaptado. Olha esse código em comparação ao código completo. Esse é o código completo que a gente estava vendo, certo? Olha o tamanho desse código aqui. Esse é o código adaptado com a ajuda do Chat GPT. Ele simplificou. Uma coisa que é importante que eu estava falando para vocês. Nos dois eu tenho as bibliotecas com as imagens, porque eu preciso usar as bibliotecas, que é alimentar o quê? Né? A minha pasta com as imagens que eu vou utilizar no site, e aí eu vou vincular no VS Code. Isso a gente tem na plataforma passo a passo, super tranquilo, tá? Mas o que é importante eu entender agora? Se na métrica de vocês, junto com o professor, entenderem que vocês não vão ter o tempo suficiente para trabalhar o código de forma completa, vocês podem adaptar o código desta forma ou com outra ferramenta, como o Copilot, por exemplo, verificar qual que é a melhor estrutura. E aí a gente vai ter o quê? Ó? Eu tenho aqui o resultado desse código da forma que ficaria com, né, toda a métrica da Alura, daquele HTML mais extenso, e eu tenho ele simplificado
dentro da métrica adaptada. Mas o que é importante eu entender? Eu tenho aqui as capas, ao invés de eu ter, de repente, a capa, né, numa rolagem horizontal, eu posso ter em diagonal e tudo bem, e aí eu posso alimentar com mais imagens. Eu vou ter aqui, né, ó, o menu clicável, eu consigo clicar aqui, tenho a caixa para conseguir digitar, né, o nome dos livros. Então, eu tenho, em tese, todos os elementos estruturais aqui, que eu tenho, né, nesse outro projeto, mas de uma forma mais simples, que eu vou conseguir trabalhar em menos aulas, tá? Isso é possível, a gente já falou com os pros e vocês podem trabalhar adaptando esse código, né? Sempre tentando vincular a questão da explicação dos códigos com o resultado. A gente prefere que você trabalhe, né, o código simplificado, entendendo o que vocês estão fazendo de fato e ajudando seus colegas a entenderem isso, do que trabalhar naquele código extenso só copiando e colando. Então, isso a gente conversou com os pros e a gente pede para que vocês, de fato, né, reforcem isso. E aí, da mesma forma que a gente pede para os alunos multiplicadores falarem com os alunos tech, no sentido de analisar o código, adaptar o código de bloco, a gente pede para que vocês façam esse trabalho com os códigos, né, de HTML e CSS, adaptando um dos projetos que vocês já trabalharam, ou mesmo esse que a gente vai compartilhar com vocês, nesse momento de mão na massa, no alinhamento que vocês tiverem aí na escola, tudo bem? A gente vai disponibilizar todo o material para vocês, o material completo, inclusive com as adaptações. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Essa questão também do acesso à pasta, criar pasta, depois vincular a pasta no Drive, a gente vai colocar um vídeo simplificado para vocês também, porque o da Loura é um pouco mais extenso. A gente vai compartilhar no grupo para vocês multiplicarem isso para os alunos tech e também para os pros, tá bom? Os pros, eles também têm acesso a tudo isso, mas às vezes na correria, na quantidade de demandas da escola, pode passar aí despercebido pelo pro, e aí você, no alinhamento com eles, sendo vocês aí, né, representantes também de tecnologia na escola, podem reforçar aí essa questão e toda essa métrica com o pro também, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá ok, então, pessoal. A gente agradece bastante. Desculpa aí estender um pouquinho mais, tá? E qualquer coisa é só dar um toque aqui pra gente. Tá bom? Papai do céu abençoe vocês. Pessoal, Tchau. nós disponibilizamos aqui o QR Code do convite do grupo, tá bom? Então, aquilo que vocês não conseguiram acompanhar aqui, nós vamos disponibilizar a gravação lá. Se alguém ficou de fora do grupo, não se preocupe, podem pedir também para os coordenadores, porque eles têm o link do convite também do grupo, tá bom? E nós, tudo que publicamos para vocês, publicamos também para eles e para os professores também, tá bom, meus queridos? Então, nós agradecemos a atenção de vocês também, tá bom? Pela participação de vocês, gostamos bastante. Esperamos vocês no próximo encontro do próximo mês, tá bom? E podem nos contatar no grupo, porque até lá demora, né? Então a gente mantém o contato pelo grupo ou no privado, tá bom? Muito obrigada. Nós gostamos muito, muito, muito do encontro com vocês. Beijos, fiquem com Deus, viu? Até a próxima.